Pedi para vocês abrirem na apostila, é a página 1. Por acaso, é a página 1. Acho que o CPPI tem funcionado para a gente que ministra como uma conclusão do que Deus tem falado conosco, né? Eu fiquei pensando nas minhas últimas 2 aulas nos anos anteriores. Uma foi História da Igreja, a outra, que é a matéria que eu dou lá no CPP, e depois a gente falou sobre a Bíblia, né? Sobre a importância da palavra de Deus, sobre vários aspectos. E todas essas aulas têm sido fruto do que Deus tem falado comigo, de todo o processo de estudo durante o ano inteiro. Então, essa matéria, Doutrina da Encarnação, eu coloquei o título Surpreendidos pelo Deus que se fez carne. É fruto de algo que Deus falou muito forte no ano passado, que no CPP eu comecei uma matéria nova para mim, né? Mas já existe no CPP há muito tempo, que chama Ministério da Palavra, que é baseado num livro do Watchman. E enquanto eu dava essa matéria, e a matéria fala sobre o processo de nós nos tornarmos a palavra que nós pregamos, né? Sobre nós encarnarmos a palavra, sermos pessoas com uma vida que flui a palavra. E no meio dessa matéria, eu estava estudando e tudo mais, me veio, não é possível eu dar aula de Ministério da Palavra, do processo de encarnação da palavra na nossa vida, sem falar da encarnação de Cristo. Essa é a base de tudo. Aí eu parei tudo e fui estudar a doutrina da encarnação. E lia todos os versículos, entendendo, Jesus, homem, encarnou e tal. E aquilo ali transformou a minha vida. Porque eu sempre tive muita dificuldade na minha adoração, momentos de adoração, louvor e tudo mais. Porque eu tinha dificuldade na minha mente de formar uma imagem sobre Jesus. Fechava os olhos, Jesus é o alvo da nossa adoração. Eu tinha dificuldade na minha mente de formar a imagem desse que é o alvo da nossa adoração. Então, eu entrei meio que numa jornada de tentar formar essa imagem, biblicamente falando, né? Tentar descobrir Jesus, quem é Jesus. E eu fiquei até bem feliz, porque no segundo módulo, o Arlindo vai dar uma aula, chama Glória de Jesus, está no esboço a Glória de Jesus, mas é sobre cristologia, né? Então, talvez eu vou roubar um pouco a matéria dele. Mas nós já combinamos que ele não vai ficar com raiva de mim. Mas é bom que vai fortalecer, a gente vai bater no mesmo, vai martelar no mesmo prego até entrar. Então, a gente vai falar bastante sobre Jesus, nesse aspecto. Então, eu entrei nessa jornada de tentar entender mais quem é esse homem que a gente adora, quem é o Filho de Deus, tentar formar essa imagem. Então, quando eu fui tentar estudar a doutrina da encarnação, eu li bastante os evangelhos, né? Jesus, homem. E então, é essa jornada. E eu queria ler com vocês a passagem de Tomé, lá em João. Eu coloquei até no esboço aí, só para dar uma ilustrada no nosso esboço. Vamos abrir lá no livro de João, capítulo 20. João 20. Bom, acho que a história de Tomé todo mundo conhece, né? Jesus ressuscitou, ele ouviu falar, mas ele não acreditou. Então, só por causa da questão do tempo, vamos para o versículo 27. João, capítulo 20, versículo 27. Disse Jesus a Tomé, coloca aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé lhe respondeu, Senhor, Senhor meu e Deus meu. E Jesus lhe disse, por que me viste, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Essa pintura aí mostra Tomé colocando, né, o dedo do lado de Jesus. A Bíblia não fala se ele colocou mesmo ou não, né? Parece que ele apavorou. Meu Deus, não preciso nem tocar, porque eu já creio. Mas, quando eu vejo essa imagem aí, eu acho que é tipo um convite, como se Deus estivesse convidando. Jesus está convidando. Eu queria que a gente começasse essa aula nessa base. Jesus está nos convidando. Toca em mim. Você tem dúvida? Jesus dá uma exortada assim em Tomé, né? Está meio claro. Mas ele também diz, toca aqui. Você tem dúvida? Então toca. Então, eu queria que a gente, assim, nessa manhã e o CPP inteiro, a gente tivesse a audácia de colocar a mão em Jesus, né? Sobrenaturalmente falando, colocar a mão em Jesus. Mas o que eu queria frisar, para a gente começar, é que há uma promessa, porque quando a gente fala de Jesus encarnado, Jesus era um homem andando na terra, a gente pensa assim, nossa, como que eu queria ter vivido no tempo de Jesus, né? Parece que a gente só vai conhecer Jesus ou quando ele voltar,
ou se a gente tivesse nascido naquele tempo, no tempo dos evangelhos. A gente pensa isso. Não. Conhecer Jesus, tocar nele, era só se eu tivesse vivido lá. Então a gente pensa, não, se eu tivesse lá, eu poderia conhecer Jesus. Mas aqui é uma promessa, Jesus fala, bem-aventurados os que não viram e creram. E essa promessa fala a respeito de nós, porque a gente não tem como entrar numa cápsula do tempo e voltar nos evangelhos. Mas bem-aventurado aqueles que não viram, que não estiveram lá e creram. Então há uma promessa sobre nós, há uma promessa de nós sermos bem-aventurados, cheios de alegria, mesmo sem ter visto naquele tempo, né? Então, outra passagem que eu queria ler é João também, capítulo 1, versículo 14, é o versículo básico da doutrina da encarnação, o versículo chave, o principal. João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vamos orar só um pouquinho antes de a gente começar mesmo? Senhor, nós te agradecemos porque a tua verdade chega a nós hoje. Tanto tempo depois, Senhor, nós recebemos essa verdade a nós. Nós recebemos essa tua promessa, Senhor. Senhor, revela a ti mesmo, Senhor. Nós te pedimos que haja ambiente de revelação nesse lugar, Pai. Te pedimos o mover do teu Espírito, Senhor. Nós queremos te ver, Jesus. Queremos ver a tua face, Senhor. Queremos conhecer aquele homem, esse homem a quem nós adoramos. O ponto 1 na introdução é a doutrina da encarnação, é a chave da cosmovisão cristã. Eu coloquei o trecho de um livro, chama Visão Transformadora, é um ótimo livro sobre cosmovisão cristã. Quando a gente fala de cosmovisão cristã, a gente fala da visão de mundo cristã, como que um cristão enxerga o mundo e tudo ao redor dele. Então, eu queria que você me acompanhasse aí. Essa é a história que as Escrituras contam. Elas relatam o drama dos atos poderosos de Deus na história, conduzindo ao seu maior ato, a encarnação de Cristo, por meio da qual ele reverte a queda, golpeia o pecado e assim restaura e redime a sua criação caída. Com essa frase, o autor quer dizer que o maior ato de Deus é a encarnação. E Deus agiu de várias formas na história. Mas na encarnação, parece que é o pico dos atos poderosos de Deus. E eu acho bonito que ele fala golpeia, né? A encarnação golpeia o pecado. É bem bonito que ele fala. Então, por que a gente precisa estudar a doutrina da encarnação? Porque a doutrina da encarnação é a base da cosmovisão cristã, é a base do evangelho. Você não tem evangelho sem encarnação. Então, é uma doutrina super importante. E agora, nessa aula, eu não pretendo estudar a doutrina muito em si. Por isso que, se você virar a página, tá assim, mensagens da encarnação. Eu não vou me deter muito na cristologia, na doutrina da coisa, que é muito bom, porque eu acho que o Arlindo vai trabalhar um pouco mais isso. Mas eu queria que a gente aprendesse o que Jesus, ser um homem, Deus em carne, significa para nós. Então, eu quero que a nossa espiritualidade seja afetada com essa verdade, com esse centro do que é o Evangelho, o Deus que se fez carne, como isso muda a nossa vida de oração, nossa perspectiva de santidade. Então, não vou lidar muito com doutrina. Então, às vezes, pode ficar meio no vácuo, mas aí vocês esperam que no segundo módulo, acho que o Arlindo vai preencher mais. Então, o meu objetivo é que a gente seja surpreendido mesmo pela verdade, o que a encarnação fala para nós. E por que a gente precisa estudar isso? Porque a encarnação é a base do Evangelho. Sem isso, você tira tudo. Não existe mais nada. É o chão do Evangelho, é a base da cosmovisão cristã. O que é a encarnação? A gente fala de encarnação, né? Encarnação é a doutrina das duas naturezas de Jesus. Jesus é homem e é Deus, tá? 100% homem, 100% Deus. Então, quando a gente fala de encarnação, a gente não está falando, porque encarnação quer dizer, né, ser em carne, né? A gente não está falando que Jesus é um ser humano. Não, a gente está falando que Deus se fez carne. A gente está lidando com dois aspectos, né? O versículo de João que a gente leu é muito claro isso. Ele é o verbo, Deus, aquele que era desde o princípio, se fez carne. Não é que ele é carne, Jesus é carne. Não, ele é o Deus que se fez carne. Então, a gente trabalha com esses dois aspectos. A divindade e a humanidade de Jesus. Nessa aula, eu vou enfatizar mais a humanidade, mas eu quero deixar bem claro para vocês, repitam comigo, Jesus é Deus. Pronto, todo mundo crê que Jesus é Deus, né? Então, eu posso começar a aula. Se tiver dúvida, depois a gente vê.
E Jesus sempre esteve em xeque na história da igreja. Sempre existe todo um movimento tentando tirar todo o conhecimento de Jesus na igreja. E na história da igreja, e atualmente a gente tem isso. Então, quem é Jesus é o ponto básico da igreja, é o ponto principal que fundamenta a igreja. Jesus é o fundamento da igreja. Então, o fato da gente não conhecer Jesus, quem ele é, isso é preocupante. E na história da igreja, sempre a imagem de Jesus esteve ameaçada. Então, eu coloquei aí, só a título de conhecimento, a heresia do docetismo. Não sei se você já ouviu falar, mas na história da igreja foi uma das primeiras heresias. Docetismo, no original, significa semelhança ou aparência. Dizia que Jesus não tinha um corpo físico, que Jesus parecia um ser humano, mas ele não era. Jesus era tipo um fantasma. Então, aí você pensa assim, não, que bobeira, né? Deixa esse povo crer nisso. Não pode, gente. Porque se Jesus não tem corpo físico, a cruz foi falsa. Por que é a cruz? É o corpo de Jesus sendo afetado, sendo morto. Então, essa foi uma heresia perniciosa e venenosa que entrou dentro da história da igreja e que tem até hoje. Então, Jesus, ele tem aparência de homem, mas ele não é homem. Ele não pode ser homem. Deus não pode ser homem. Então, essa foi a heresia do docetismo. E o docetismo, ele vem de uma corrente filosófica chamada dualismo, que é o quê? Quem falava do docetismo, quem dizia que Jesus não podia ter corpo físico, Jesus não tem corpo físico, tinha na mente a ideia de que o mundo material e o mundo espiritual nunca poderiam se unir. Então, não pode Deus ter um corpo humano. Não, não pode. Não pode. Isso é dualismo. O mundo espiritual e o mundo material estão em conflito. Foi essa é a corrente por detrás do docetismo. E é bem engraçado na história da igreja que você pensa assim, não, docetismo é bobeira, não tem problema não, né? Porque na história da igreja, as pessoas que acreditavam que Jesus não tinha um corpo humano, sabe o que elas faziam? Elas não morriam martirizadas. Porque para pensar, se Jesus não tem corpo, então ele não morreu na cruz. Logo, eu também não preciso ser martirizado. Então, as pessoas que eram martirizadas pelo nome de Jesus, eram testemunhas fiéis, elas acreditavam que o mestre delas tinha morrido numa cruz. Então, se ele não poupou o seu próprio corpo, por que eu vou poupar o meu? Quem acreditava muito nisso, um dos pais da igreja bem famoso dessa época, é Inácio de Antioquia. Ele tem uns livros dele que o pessoal acha até meio exagerado, porque ele fala assim, eu quero ser esmagado nos dentes das feras. Eu quero ser moído como trigo, eu quero ser moído. Porque Jesus foi moído, então eu me identifico com ele. A carne dele rasgou, a minha também vai ser rasgada. Então, todos os mártires do primeiro século acreditavam que Jesus tinha corpo. Quem acreditava que Jesus não tinha corpo, nem morria martirizado e nem tinha santidade no corpo. Porque o que importa é a alma, é o espírito. Meu espírito está ligado com Deus? Então, deixa meu corpo fornicar aqui, que não tem problema, não. Foi uma heresia perniciosa na história da igreja. E outro ponto, só coloquei para mencionar, foi o embate de Ário e Atanásio e o concílio de Nicéia, que esse aí falava que Jesus não era Deus, tá? E Atanásio defende a divindade de Jesus. Então, só para dizer que a imagem de Jesus sempre está em xeque. Eu creio piamente que o trabalho de Satanás é sujar a imagem de Jesus, tá? Então, e como é que ele faz? Ele só exagera uma parte, diz só que Jesus é Deus e não é homem, fala que ele é só homem e não é Deus, né? Então, na história da igreja, a imagem de Jesus sempre esteve em xeque e é importante nós nos debruçarmos sobre a Bíblia e tentar descobrir quem é Jesus, porque a nossa fonte é a Bíblia, né? Então, nós temos que recorrer à Bíblia para descobrir quem é Jesus. Então, vamos às mensagens da encarnação propriamente dita, a parte 1 do esboço. A pessoalidade de Deus. Eu quero ler 3 versículos. Se você for rápido de Bíblia, você abre e acompanha. Se você não for, você só ouve. Por causa do tempo, eu vou ler Gálatas 4, versículo 4. É bem conhecido. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Gálatas 4, 4. Romanos 8, 24. Aquele que não poupou nem o próprio Filho, mas o entregou por todos nós. E João 3,16, não está aí no esboço, clássico. Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito. Então, o primeiro ponto que eu quero frisar hoje
são os pontos desses 3 versículos. Deus enviou o seu Filho, Deus o entregou por todos nós e Deus deu o seu Filho. Esse ano eu estava estudando a história da igreja e cheguei na parte da reforma e eu fiquei impressionada com uma coisa. Eu li um historiador falando sobre isso. Ele falou o seguinte, que o trabalho dos reformadores na época da reforma foi limpar a imagem do Pai. Porque na época da Idade Média, a Igreja Católica Romana tinha uma boa imagem de Jesus. Porque Jesus, para olhar, Jesus é aquele homem magrinho, né? Sofrendo, né? O cordeirinho sofredor. Então, a imagem de Jesus era boa. Para a Igreja Católica Romana, para os papas, a imagem ruim era do Pai. O Pai era o castigador. Jesus era o filhinho que sofre. Porque para pensar, né? Olha Jesus como ele já sofreu tanto. Ele já apanhou tanto do Pai. E o próximo é você. A imagem é essa, né? Então, com o Evangelho, não é que está limpando a imagem de Jesus. A imagem de Jesus está boa. Jesus está lá, né? Esmilinguidinho, sofrendo e tal. O problema é o Pai, que é severo e ele é castigador. Então, eles falam que os reformadores limparam a imagem do Pai, porque a Bíblia diz que é Deus que enviou o Filho. Então, quando a gente pensa Jesus em carne, salvação, evangelho, às vezes a gente entende muito bem Jesus. Obrigada, Jesus, você veio nos salvar. Parece que é tipo assim, o Pai quer bater na gente, aí Jesus, que é o filho mais velho, né, protegeu a gente, então a gente fica bem com Jesus. Mas foi ideia do Pai enviar o Filho. E aqui a gente vê toda a ligação da Trindade, trabalhando junto. Não é que Jesus teve uma ideia e ele foi, e o Pai... tá bom, você vai lá, ajeita o problema com eles, que aí eu fico bem. Foi ideia do Pai, Deus enviou o seu Filho. Então, a encarnação é o ápice, é a prova da pessoalidade de Deus. Deus é pessoal. Tem um autor, o Alistair McGrath, ele fala assim, Deus ficou irado com o pecado, e ficou mesmo. Deus ficou irado com o pecado. Mas Deus desceu do céu e veio para a terra. Então, ele estava irado, mas ele desceu para nos salvar. Então, ele fala assim, não é que Deus não ficou irado e ofendido com o pecado, ele ficou, mas ele desceu. Ele desceu irado. E por isso que a salvação é essa paixão, é essa coisa forte, porque a ira de Deus se transformando em amor, e aí o negócio é... Mas o fato é, foi ideia do Pai. Deus enviou o seu Filho. Não é apenas que Jesus desceu, se fez carne. Foi ideia do Pai. E a encarnação é a demonstração da pessoalidade de Deus. E eu queria que você pensasse como que você enxerga Deus, como que você relaciona com Deus. Porque, às vezes, a gente relaciona com Deus como se ele fosse um Deus imóvel. Tipo assim, Deus não se mexe. Deus está lá, ele não se mexe. Eu que vou lá, subo a escada, oro, faço meu devocional e desço. Eu que vou lá em cima, oro, peço minhas coisas a ele e desço. Não, a encarnação fala, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, ele é Emanuel, Deus conosco. A encarnação fala que Deus se move, desceu dos céus para a terra. Então, às vezes a gente ora, a gente relaciona com Deus como se a gente teve a iniciativa de ir lá no céu, pegamos Deus e tudo mais. Não, é Deus que desceu e apareceu para nós. Nos deu um susto. A encarnação é isso. Deus desceu, Deus é móvel, apareceu para nós e nos assustou, porque a encarnação é susto. Se você não se assusta com a doutrina da encarnação, você não entendeu, porque ela é pavorosa. Por isso que as pessoas diziam, não, Jesus não tem corpo humano, não. Não pode. É apavorante a situação. Então, como você relaciona com Deus? Será que ele é um Deus imóvel? Será que ele é um Deus que não fala? Né? Deus é um Deus mudo, Deus não fala comigo. Ou será que ele é um Deus que não ouve? A encarnação mostra isso. Deus é móvel, Deus ouve, Deus fala. A encarnação é o ápice da pessoalidade de Deus. Eu nem expliquei, mas eu fiz o esboço, coloquei alguns pontos e tem aplicação prática. Está vendo aí? Porque a ideia é você pegar isso que a gente está falando da doutrina e aplicar para a sua vida. Tá? Será que você crê que Deus é pessoal? Que Deus se envolve? Porque a história da humanidade, como nós vemos, é que Deus criou o homem pecou, e Deus está redimindo o homem. Redimiu na cruz. Tá? E essa é a pessoalidade de Deus. Nós pecamos, e Deus não guardou a gente na gaveta. Deus veio até nós. E isso mostra a pessoalidade dele e como isso afeta a sua vida. Eu estou muito preocupada com a espiritualidade da igreja.
E é por isso que eu acho que eu estou dando essa aula, porque nós não relacionamos com Ele como um Deus que veio para a Terra. Às vezes eu sinto que a gente está na época da Idade Média, subindo escada para tentar encontrar Deus. Mas Deus já desceu. Deus já desceu. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Ele se fez carne e habitou entre nós. Amém? Segundo ponto, a revelação de Deus na face de Cristo. João, capítulo 1, versículo 18. Se você quiser abrir. João, capítulo 1, versículo 18. Continuando esse texto sobre o verbo que se fez carne. Fala assim: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está ao lado do Pai foi quem o revelou. Gente, Colossenses 1, do versículo 15 ao versículo 22, é praticamente um hino de louvor a Jesus. Essa passagem é muito linda. A gente não vai ler ela toda agora, na próxima aula a gente lê. Mas só o versículo 15, Colossenses 1,15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Outro versículo, 2 Coríntios 4. Não vou ler todos, vamos ler só esse aqui. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Se você não tem este versículo grifado, você corre riscos de vida. Grifa esse versículo na sua Bíblia. Se não está, você grifa agora. Que é daquela seleção dos melhores da Bíblia, entendeu? Aí tem que grifar, senão você não está atualizado. 2 Coríntios 4, versículo 6 fala: porque Deus, que disse, das trevas brilhará a luz, foi Ele mesmo quem brilhou em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. A frase é grande, então eu vou reler a parte que a gente quer se debruçar essa manhã. Foi Ele mesmo quem brilhou em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Face de Cristo. Primeiro de tudo, às vezes o óbvio é esquecido. Jesus tem uma face. Jesus tem um rosto. E tem toda uma preocupação, né? Como que é o rosto de Jesus? Alguém já teve curiosidade? Pode falar, gente. Não é menos espiritual, não. Gente, como que será que é a face de Jesus? Porque ele é o Deus encarnado, né? Ele se fez homem. Se Deus se fez homem, eu quero saber como é que era o nariz de Jesus. Que provavelmente devia ser grande. Será que ele tem olho verde, cabelo comprido? Como será que é o rosto de Jesus? Tem toda essa... E eu quero dizer para você, não importa como que era o rosto de Jesus. O que importa é que ele tinha rosto. O escândalo da doutrina da encarnação é que nós temos um Deus que tem rosto. Você tem rosto? Você tem face? Ele tem face, igual a nós. Isso é identificação. Existem vários aspectos da doutrina sobre Jesus. Ele se tornou expiação, várias coisas, mas aqui é a identificação. Ele tem um rosto como nós. Sua santidade não depende de saber como é que era o olho, o nariz, a boca, o dente de Jesus. O que importa na sua vida de santidade é que Jesus tinha um rosto. E não só um rosto. Jesus era um ser humano andando sobre a terra. E os evangelhos contam sobre ele. Fala muita coisa sobre Jesus. E Jesus é a revelação do Pai. Havia dúvidas na história sobre quem é Deus. Quem é Deus? Como que Deus é? Como que Deus faz as coisas? Você tinha dúvida? Agora não tem mais, porque ele enviou o Filho dele em forma humana para se revelar a nós. É impossível não entender Deus agora. Você não pode dizer que você não conhece mais Deus, porque ele enviou o Filho dele em forma humana. E olha só, Jesus não falou a língua dos anjos quando ele estava aqui. Ele falou hebraico, ou é aramaico? Aramaico. Ou seja, ele falou a língua do povo. Porque Deus podia ter mandado o filho dele, né? Mas o filho dele veio do céu, então ele fala a língua do céu, né? Não, ele falou o nosso alfabeto. E ele falou de um jeito que a gente pode entender. Porque ele veio em carne. Jesus, ele é tão normal, igual a gente, que a gente tem dificuldade de achar que ele é a glória do Pai.
A gente tem dificuldade de... Não, isso não é Deus, não é possível que Deus tem fome. Jesus teve fome, Deus tem... Não, Jesus pegou assim o chicote para bater. Não. Está muito normal esse cara aí. De tão normal que Jesus é. Então, Jesus em carne, Deus em carne, é Deus falando no nosso alfabeto. Deus se preocupou de enviar seu filho na forma humana. Tem vários aspectos disso, mas o que eu queria frisar é que Deus está falando no nosso alfabeto. Você não pode dizer que você não conhece mais o Pai. Porque você vai ver o Pai irado, você vai ver o Pai alegre, você vai ver o Pai chorando em Jesus nos Evangelhos. Deus, assim, existem muitos aspectos do Evangelho, da Bíblia, que nós ainda não temos revelação. Mas eu sinto que nós precisamos abraçar a revelação que o Pai já deu há mais de 2000 anos atrás, que é Jesus. E o Pai se preocupou que tudo fosse escrito e chegasse a nós. Nós temos 4 livros falando sobre Jesus. Você não pode dizer que não conhece o Pai, porque Ele revelou. E eu acho lindo esse versículo de 2 Coríntios, porque fala que Ele iluminou o nosso coração para o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. A face é a parte principal do ser humano. Você pode pôr um pé, uma mão, né, até o coração, mas a face é sua identidade, é quem você é. Pode mostrar. Não, o seu pé eu não te conheço, eu te conheço pelo seu rosto. Então, a face é o centro. Jesus, a face de Jesus, quem vê ao Pai, quem me vê, vê ao Pai, Jesus disse. Quem me vê, vê ao Pai. E Hebreus fala, né, ele é a expressão exata do ser de Deus. Tem um autor que fala que Jesus é a imagem autorizada de Deus. Jesus autorizou o Filho. É a única imagem autorizada. E tem uma frase do Macintosh, eu até trouxe, não está no esboço, que eu acho linda. Ele falou: quando contemplo o rosto de Jesus e ali vejo o próprio rosto de Deus, percebo que nunca vi esse rosto em algum lugar e nem poderei ver ele de outra forma. Você só vê o Pai no rosto de Jesus. Não existe outro Deus que você possa encontrar o Pai, outra religião. Não, é só por Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro. É a imagem autorizada de Deus. E é suficiente para nós. Tudo o que Jesus expressa sobre o Pai, nos seus 33 anos de vida na Terra, como homem, é suficiente para nós. É suficiente para nós. Há muita revelação em Jesus. E eu fico impressionada que, às vezes, a gente lê os evangelhos e a gente não percebe. Eu já estou indo para o 3º ponto, se você quiser virar lá. Jesus, eu coloquei uma lista de versículos, se você quiser colocar do lado. Está vendo aí no ponto 3, número C. Perdão, letra C. João 4,6. João 4,6 fala que Jesus ficou cansado. Tá? A maior prova de que Jesus era um homem de verdade, Jesus era homem de carne e osso. Ele ficou cansado. Jesus cansou. Sabe aquele... esse caminho foi longo. Jesus cansou. Esse versículo fala sobre isso. João 19:28 fala que Jesus teve sede. Olha, gente, que coisa incrível. Jesus teve sede. Um homem normal. Mateus 4:2. Jesus teve fome. É lá na tentação no deserto. Jesus teve fome. Esse próximo versículo, João 12, versículo 7, está errado. Você pode riscar? Eu copiei errado. O versículo certo é Lucas 22, versículo 44. Lucas 22, 44. É lá antes de Jesus ir para a cruz, fala que Jesus se angustiou. Mostra que Jesus era um ser humano. Eu falei para vocês que eu ia enfatizar mais humanidade, né? Então, toda vez que eu falar, você pensa assim, ele era Deus. Você completa na sua mente. Ele se angustiou, é um ser humano de verdade. Aí você pensa, mas e ainda era Deus. O versículo de João 11:35 fala que Jesus chorou. É com Lázaro, todo mundo lembra, né? Jesus chorou. Lucas 23:46 é o ápice da humanidade de Jesus. Se você tem dúvida que Jesus era homem, você lê esse versículo. Porque fala que Jesus morreu. O corpo dele desligou. Maior prova que é um homem. A gente esquece disso. Ele morreu. Aí você pensa, morreu. É a humanidade. Ressuscitou. Ele é Deus. Tá? A maior prova que Jesus
Era um homem. Quer ver outra prova que Jesus era um homem? Saiu sangue dele. E era vermelho. Que às vezes a gente pensa que era azul, né? Alguma coisa diferente, assim. Não, ele era um ser humano igual nós. E tudo isso prova que Deus, esse é o terceiro ponto que eu coloquei, Deus gosta de carne. Tá? A encarnação fala sobre isso. Deus gosta de carne. Não carne de churrasco. Quer dizer, talvez também, né? No Velho Testamento tinha muita carne. Mas o que eu quero falar com isso? Na Bíblia, a gente fala muito sobre carne no sentido negativo, né? Nós, entre nós, que é baseado em Paulo, porque Paulo realmente fala que a carne milita com o espírito. Então, nós temos a tendência de falar carne sempre no sentido negativo. Nossa, eu tenho que matar minha carne. Né? A gente sempre fala carne no sentido negativo. E tem esse aspecto da carne, porque carne aí é o corpo físico debaixo do pecado e tudo mais. Mas tem um aspecto de carne na Bíblia que não é negativo. Que é no sentido de existência. Por exemplo, em Ezequiel fala, eu vou tirar o coração de pedra e vou colocar um de carne. Pedra aí é o negativo e carne é o positivo. Por quê? Porque carne sente. Vocês são insensíveis. Vocês têm coração de pedra, eu vou dar um de carne. Então, principalmente no Velho Testamento, carne tem esse sentido, né, de sentir, Deus vai trocar de pedra por carne, mas também tem um sentido de existência. Carne no sentido de vida. Carne no sentido de ser humano, você é um ser vivo, você é uma carne, né? Então, apesar de ter essa ênfase de Paulo, e que é correta, porque está na Bíblia, mas tem carne no sentido de ser humano. O que eu quero dizer? Deus gosta do ser humano. A gente, às vezes, fala muito do espírito, né? A vida espiritual, não sei o que, não sei o que lá. E a gente esquece que Deus criou o nosso corpo. A gente pensa assim, não, Deus não quer nada com o meu corpo. Meu corpo vai para o pó, meu corpo só me traz desgraça, o negócio é o espírito. Deus não... Gente, Deus... Salmo fala, Salmo 139. Deus me formou no ventre da minha mãe. Formou. Deus criou o corpo. O corpo não foi invenção do diabo, tá? Deus criou o seu corpo. Inclusive, há um chamado para glorificar a Deus no corpo. Paulo fala isso. Então, a gente precisa parar de ter essa mente dualista, de achar que Deus só gosta das coisas do espírito, as coisas transparentes. A gente pensa isso, né? Deus gosta das coisas transparentes, das coisas fantasmagóricas e tal. Deus gosta do nosso corpo. Ele nos criou com corpo. Nós vamos ter corpos glorificados. Jesus veio em carne, continua com o corpo glorificado, né? Mas tem corpo. O que é algo escandaloso é que tem carne na Trindade. Tá? E que foi até a poesia, a música que eu coloquei aí no início do esboço de vocês, né? Deus trino revestido de carne. Isso é escandaloso. Há carne na Trindade. Jesus se fez carne, não é que ele se fez carne para nos salvar, aí ele voltou que ele era... Não, ele continuou. Né? Há carne na Trindade. A humanidade lá, diferente, não é uma humanidade caída, é glorificado, que é até um ponto que eu coloquei aí, né? Não vou falar, mas tem aí, se caso você tenha dúvida. Jesus não pecou. Estou enfatizando bastante a humanidade de Jesus, mas é importante falar. Jesus é Deus e ele não pecou. Amém? Então, Deus gosta de carne, Deus gosta do nosso corpo. Ele vai glorificar o nosso corpo corruptível, né? O nosso corpo morre. Mas Deus gosta de carne e, exemplo, na cosmovisão bíblica, em toda a história da Bíblia, Deus gosta de coisas materiais. Deus não tem problema. Porque Ele mesmo criou o mundo, Ele mesmo criou o pó da terra, nos criou. Então, a maior prova é que quando Jesus voltar, o mundo não vai explodir. Se você não sabia dessa, ele não vai explodir. Ele vai ser restaurado, mas ele não vai explodir e acabar. O mundo vai continuar. Provas de que Deus gosta de coisas materiais. Batismo e ceia. Né? Jesus disse, vocês vão ceiar em memória de mim. Para ceiar precisa de quê? A gente não ceia assim, né? Não. A gente precisa de pão e vinho para ceiar. E para batizar precisa de quê? De água. A gente não batiza no vento, a gente batiza na água. Deus gosta de coisa material. A gente que acha que Deus não gosta, mas Deus gosta. E Deus tanto gosta que Ele enviou o seu Filho encarnado, em carne, filho de mulher, nascido de mulher. Deus gosta da carne. E eu queria abrir lá em Joel 2, porque desde o Velho Testamento existia uma promessa. Havia uma promessa de Deus sobre a carne.
Deus sempre teve como alvo a nossa carne. E com carne eu estou falando o corpo humano, tá, gente? Joel 2:28. Você sabe de qual, não precisa abrir. Depois disso, derramarei o meu espírito sobre toda carne. Há uma promessa no Velho Testamento sobre a carne. A carne milita contra o espírito, toda essa coisa? Sim. Carne debaixo do pecado? Sim. Mas há uma promessa. O recipiente do espírito é a carne. Deus sempre teve como alvo que a carne recebesse o seu espírito. Então, o que eu mais gosto da vida de Jesus? É que Jesus era um ser humano normal, que chorava, né? Tinha cansaço, tinha fome, tinha sede, se angustiava. E ainda assim, ele glorificou a Deus. Então, Jesus encarnado, Jesus homem, andando na terra, vivendo como um homem, foi o primeiro homem que agradou 100% a Deus. E a gente pensa assim, né, que Jesus era bem sério. Super cometido e tal. A gente pensa isso, que as pessoas santas são essas pessoas assim. Eu sempre tive crise com isso, porque eu sou meio palhaça. Eu penso assim, preciso ser mais séria, né? Mas Jesus tinha emoção. Jesus tinha hora que ele se irava, tinha hora que ele chorava. E ainda assim ele agradou a Deus. A vida de Jesus é a esperança da nossa santidade hoje. Jesus encarnado, rindo, chorando, se alegrando, com fome, sede, se angustiando. Que você pensa assim, nossa, eu estou passando uma angústia. Não, mas eu tenho que ser feliz. Né? Ou você está sentindo uma alegria e você pensa, não, eu tenho que ficar sério, porque tem que agradar a Deus. Jesus tinha todas as emoções que um ser humano pode ter, porque Deus criou o ser humano com espírito, alma e corpo. E nós podemos glorificar a Deus, espírito, alma e corpo. Jesus é a prova que é possível agradar a Deus sendo homem, em um corpo, andando na terra, com fome, com sede. Jesus não pecou, Jesus agradou a Deus. Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Ele agradou o Pai sendo homem. Isso é a esperança da nossa santidade. A gente pensa, eu vou ser santo quando eu for para o céu. Quando Jesus voltar, eu vou para o céu, porque lá é fácil ser santo, né? Aqui não dá. Não. A vida de Jesus na terra é uma mensagem para nós. Você pode ser santo hoje, se você receber essa promessa de Joel. Se a sua carne receber esse espírito, você pode agradar a Deus. Jesus andando na terra, repito, é a esperança da nossa santidade. Ele é um homem que agrada a Deus, se angustiando e chorando. Eu estava falando isso semana passada sobre as nossas emoções, a nossa alma. Nós somos chamados a glorificar Deus com a nossa alma, com nossas emoções. A gente pensa que não, que vida de santidade é uma vida sem emoções. Mas Jesus teve emoções. Jesus teve emoções. Nós somos chamados a glorificar Deus com espírito, alma e corpo. Tudo. Você quer saber como ser um ser humano e agradar a Deus? Porque essa é a vontade de todo mundo, eu creio. Eu quero agradar a Deus. Como que você agrada a Deus? Olha para Jesus. É um ser humano. Jesus encarnado, ele abre uma nova fase na história. Ele marca a história. Agora é possível agradar a Deus. Agora você pode agradar a Deus. Sendo homem, andando nessa terra, com todas as limitações da terra, você pode. E como é que pode? Recebendo o mesmo espírito dele. Essa promessa de Joel 2:28. Tornou possível. Agora, homens podem agradar a Deus em toda a sua plenitude. Amém? Eu queria ler com vocês Colossenses 1:15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele também é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem o primeiro lugar. Porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. A vós também, que no passado erais estrangeiros e inimigos no entendimento, por causa das vossas obras más, agora ele vos reconciliou no corpo da sua carne,
pela morte, a fim de vos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante dele. Amém? Jesus abriu um novo caminho para nós. Então, só fechando esses 3 pontos que a gente já viu hoje. Primeiro, Deus é pessoal. Deus vem resolver o problema do pecado. Deus desce e ele envia o seu filho. Jesus não é um remédio criado por Deus para resolver o pecado. Jesus é Deus. Quando você fala que Jesus é Deus e ele desceu, ele encarnou, o verbo que se fez carne, Deus está envolvido no processo, tá? Uma das piores doutrinas é dizer que Jesus não é Deus. Ele é só um salvadorzinho que desceu para resolver o problema. Não, Jesus é Deus. Jesus é Deus e isso significa que Deus resolveu o problema do pecado. Deus é aquele chefe, sabe? Tem um chefe e tem um problema num distrito. Ele não manda um supervisor dele no lugar, ele vai pessoalmente. E isso por si só já é prova do amor de Deus por nós, tá? Deus resolve o problema pessoalmente. Isso é o problema da humanidade, né? O pecado. Deus resolveu o problema do pecado pessoalmente. Agora eu quero que você pense na sua vida. Qual o problema que você tem? Deus resolve pessoalmente. Deus vai até você, até o seu interior. Deus mexe. Deus é um Deus móvel. O Emanuel é isso, é o Deus conosco. Então, Deus é pessoal. Você não pode relacionar com Deus como se ele fosse um Deus distante. E quando a gente fala que Deus é pessoal, eu não estou querendo me referir apenas que ele é uma pessoa, mas é que Deus é próximo de nós. Talvez essa seja a melhor palavra. Deus é próximo de nós. Ele não é distante, ele é próximo de nós. E isso precisa afetar toda a nossa vida. Como você ora, como você relaciona com os outros. Como que você começa a sua oração? Porque tem gente que começa a oração quase fazendo um ritual para Deus descer. Ele é próximo. E talvez a doutrina do Espírito Santo explique melhor isso. Como que Deus é móvel, ele é próximo de nós, ele não é distante. E tudo isso é o cobertor da graça, né? Porque nós não merecemos um Deus tão próximo. E essa é a diferença da religião cristã para todas as outras. E nenhuma Deus vem resolver o problema do pecado. Nenhuma. Nas outras religiões, nas mitologias, os deuses até descem, mas faz uma bagunça que era melhor se tivesse ficado lá. O nosso Deus, que não peca, desceu. É impressionante pensar que Deus usou roupa de pecador. Deus dormiu em cama de pecador. Conversou com pecadores. É o susto da encarnação, do Evangelho. E a base do Evangelho é essa, é a graça de Deus. Então, nós precisamos relacionar com Deus não como nós subimos até Ele. Foi Ele que desceu até nós. E lembra, Ele assustou a gente. O segundo ponto é a revelação. Porque Deus é pessoal, porque Deus é próximo a nós, isso é uma coisa bem ligada, né? A pessoalidade e a revelação de Deus. Deus se revelou a nós. Gente, revelação pressupõe intimidade. No ambiente de trabalho, nem sempre, dependendo do ambiente de trabalho, é claro, você mostra a foto do seu filho. Você revela quem você é, sua intimidade. Deus revelou a si mesmo através do Filho para nós, é intimidade. Eu cheguei a uma conclusão que a religião cristã é um escândalo. É uma ousadia tremenda. Porque a religião cristã, o cristianismo, fala de amor. Você pega o cristianismo e espreme igual uma laranja. Sabe o que vai sair? Amor. Não tem como. Não tem como. É um Deus que amou. E que espera o quê de você? Amor. Porque você pode fazer tudo para Deus, viu? Você pode trabalhar, você pode até morrer por Ele. Mas se não tiver amor... Não sei se é porque eu sou mulher, mas eu resumo a história do Evangelho a um romance. Não tem como. Não tem para onde ir. É amor. E é amor integral. É amor completo. Então, a revelação de Deus pressupõe intimidade. Deus está se revelando a nós. E Ele se revela na face de Cristo, na face desse homem. E não importa como esse homem tinha a face dele, não importa que ele tinha face. É que Deus agora tem face. Deus tem o rosto, Deus pode ser conhecido. Isaías fala, né, que nele não havia beleza que nos atraísse. Era tão normal. Por quê? E a gente leu a passagem de 2 Coríntios, né, da iluminação. Jesus ele é tão normal que você precisa ser iluminado
para enxergar a beleza da glória de Deus. Nós carecemos dessa iluminação do Espírito para enxergar Cristo. E, gente, para nós que somos cristãos é ainda pior. Porque para um não crente, Jesus até vai, mas a gente está tão acostumado com Jesus, Jesus está no nosso adesivo de carro, Jesus está no nosso pescoço, Jesus está pintado, Jesus está um monte de canto. Eu tinha um amigo que ele era ateu e falava assim, nossa, mas esse tal de Jesus é meio breguinha, é Jesus, Jesus, olha esse nome. Aí, os ateus sempre me ajudaram na minha vida. E aí eu falei, gente, mas precisa da revelação para ver a face de Cristo. E a gente pensa assim, nossa, se eu estivesse na época de Jesus, eu ia conhecer ele, eu ia levar ele para almoçar na minha casa, eu ia honrar ele. Ia nada. Ia nada. Ele era normal, precisava dessa iluminação nos olhos do coração para enxergar a glória de Deus na face de Cristo. E nós precisamos disso diariamente, porque a gente trabalha com Jesus o dia inteiro. E a gente esquece quem ele é. Ele é o Filho de Deus que se fez carne. Isso, viu a redenção de Israel. Bebê, né? Bebezinho. Que é um nível maior, né? Que você vê, não, ó, um homem de 30 anos, assim, Salvador de Israel, beleza, mas um bebê. Isso aqui, né? Nós precisamos dessa revelação de Cristo, tá? Então, revelação pressupõe intimidade. Deus se revelou para nós no seu Filho. Você não pode dizer que você não conhece o Pai, porque o Filho andou sobre a terra. E o terceiro ponto é que Deus gosta de carne. Ou seja, você pode glorificar a Deus hoje, com o seu corpo, com as suas emoções, com as suas fraquezas. É possível. E como é possível? Baseado na promessa de Joel 2:28. Há uma promessa do Espírito sobre a carne. Sempre foi alvo de Deus. Então, o Espírito estava sobre Jesus. Está disponível a nós e é possível glorificar a Deus hoje, nos dias de hoje. Amém?